Bom dia, queridos alunos. Agora nós teremos a nossa aula de ciências da segunda unidade. O nosso tempo foi um pouco curto, mas nós precisamos dar continuidade aos nossos assuntos, tá certo? E hoje nós veremos os assuntos do teste de ciências. Vamos lá? Peguem os livros de vocês e abram na página 30, tá certo? Acompanhem a leitura do assunto e vamos estudando juntos. Com fé em Jesus, muito em breve, isso tudo passará e vocês poderão estar tirando as dúvidas de vocês. Nós estaremos discutindo os assuntos em sala de aula. A Pró poderá estar ouvindo a opinião de vocês também, não é? Da forma como sempre fizemos. Não se preocupem que os conteúdos que estão no roteiro, na programação dos testes, que não foram dados, postados em videoaula, não serão cobrados, tá certo? Prodina só cobra o que nós conseguimos passar para vocês, tá bom? Vamos lá. Pegaram os livros? Estão na página 30. Gravidez. Quem não sabe, não é, gente, o que é uma gravidez? Vê aquela mulher desenvolvendo na sua barriga um bebê. É a coisa mais linda que podemos observar e, de certa forma, nos emocionar, principalmente quando essa mulher é alguém bem próximo da gente, uma mãe, uma tia, uma prima mais velha, não é? Então, quem pode acompanhar uma gravidez de pertinho, de ver a barriguinha crescendo, o bebê se desenvolvendo dentro da barriga, se movimentando. Quem pode ir a um consultório médico para ouvir os batimentos cardíacos do bebê durante os 9 meses de gestação. É muito importante, isso é muito interessante. Vamos lá. A gravidez acontece quando, depois de uma relação sexual, o ovócito é fecundado pelo espermatozoide, formando uma nova célula. Lembra que a Pró falou que célula é a unidade fundamental de vida de todo ser vivo? Que tudo começa com um pontinho chamado célula? Essa célula irá se dividir muitas e muitas vezes até formar o embrião. Pró, e o que é embrião? Embrião é o início do desenvolvimento quando os órgãos estarão sendo formados, ou seja, quando os órgãos do bebê estão sendo formados, os dedinhos, os olhos, o nariz, ele ainda é um embrião. 3 ou 4 dias depois da fecundação. O que é fecundação? É a união do espermatozoide com
o óvulo. O embrião é formado por poucas células e tem cerca de 0,1 milímetro de diâmetro, ou seja, de um lado para outro, não é? Ele é mínimo, basicamente só visto através do microscópio. As células do embrião continuam se dividindo até o feto se desenvolver. Com cerca de 2 meses, o feto já tem braços e pernas. Também é possível observar o cordão umbilical, por onde ele recebe da mãe o gás oxigênio e os nutrientes de que necessita. Então, gente, o cordão umbilical, ele é de extrema importância. Ele une, é o laço que une durante 9 meses a mãe à criança. E é através desse cordão umbilical que o feto recebe da mãe o gás oxigênio e os nutrientes, ou seja, o alimento que ele precisa para se desenvolver. Observem nessa figura aqui, ó, esse cordãozinho aqui umbilical e aqui já é a barriga da mamãe. Ele está dentro de uma placenta. Tá vendo? Aqui ele já está no início da gravidez. Nessa fotografia daqui, nós temos o feto no final da gravidez, já todo formado, o bebê com 9 meses. Aqui, o embrião com poucas células. E ao longo dos 9 meses, essas células vão se multiplicando e o bebê vai se formando, tá certo? Com os órgãos e sistemas já formados, depois de cerca de 36 semanas, o bebê está pronto para nascer. Perto da hora do nascimento, o bebê fica posicionado, na maioria das vezes, de cabeça para baixo. Dessa maneira, na hora do parto, o que surge primeiro é a cabeça, não é? Então, o bebê, ele vai se encaixando, ele vai virando ao longo dos 9 meses, ao longo da gestação. E aí, quando está perto do parto, perto da mamãe ganhar o bebê, ele se encaixa de cabeça para baixo, onde, dessa forma, vai facilitar o seu nascimento. Na página 31, nós temos aí: quando o bebê está pronto para nascer, há o rompimento da bolsa cheia de líquido. Vocês viram aqui que ele fica dentro de um envoltório, dentro de uma placenta cheio de líquidos. Então, quando o bebê está pronto para nascer, há o rompimento da bolsa cheia de líquido, que protege o feto. No momento do parto natural, os músculos do útero se contraem e relaxam. Se contraem, se fecham e relaxam, se expandem. Os músculos do útero se contraem e relaxam, empurrando o bebê para baixo e fazem o colo do útero se abrir, permitindo a saída do bebê. O colo do útero vai se dilatar, vai se expandir, aumentar um pouco, facilitando a saída do bebê. A placenta se desprende do útero e o cordão umbilical que liga o bebê ao corpo da mãe é cortado pelo médico. A partir desse momento, os pulmões do bebê se enchem de ar e ele passa a respirar por conta própria.
Aí quando ele passa a respirar, ele dá aquele choro, não é? Então é aquele choro de vida, aquele choro de nascimento. É muito comum o bebê chorar logo após o nascimento. Então, esse choro permite ao bebê inspirar, ou seja, colocar para dentro dos seus pulmõezinhos o ar e expandir, ou seja, aumentar os pulmões e realizar as trocas gasosas necessárias para o funcionamento do seu organismo fora do útero materno. Então, qual é a importância do choro na hora em que o bebê acaba de nascer, logo após o nascimento do bebê? O choro permite ao bebê inspirar o ar, expandir os pulmões e realizar as trocas gasosas para o funcionamento do seu organismo fora do útero materno. Veremos agora métodos anticoncepcionais. A Pro já falou isso aí um pouco em sala de aula, não sei se alguns lembram. Apesar de já estarem fisicamente prontos para se reproduzir, os adolescentes geralmente não estão preparados para as responsabilidades de criar um filho. Por isso, é importante que usem métodos anticoncepcionais para evitar uma gravidez indesejada. Ou seja, esses métodos anticoncepcionais previnem a gravidez indesejada antes do tempo, não é? Porque para se ter um bebê, a mulher tem que estar madura, independente, já com um trabalho, um trabalho firme, ter o seu esposo, estarem bem, os dois preparando com amor a chegada desse filhinho, não é isso? Com a utilização de métodos anticoncepcionais, como a pílula, que é um comprimido, e a camisinha, as pessoas podem decidir o melhor momento para ter filhos. Os anticoncepcionais, chamados de pílula, são comprimidos que as mulheres tomam diariamente para não engravidar após o ato sexual. Porque durante o ato sexual ocorre a união do espermatozoide com o óvulo dentro do útero. São milhares de espermatozoides, mas só um fecunda o óvulo, não é? Então, o que é que acontece? Com o uso de anticoncepcionais ou da camisinha usada pelo homem durante o ato sexual, além de evitar doenças sexualmente transmissíveis, evitam também a gravidez indesejada, aquela gravidez que ocorre quando o casal está despreparado e não podia ter filho naquele momento. A camisinha também ajuda a evitar doenças transmitidas pela relação sexual, tá certo? Vamos passar agora para a página 34, água e saúde. Que delícia! O que seríamos de nós sem a água? A água tem diversas utilidades. Com ela, nós lavamos louças, tomamos banho, cozinhamos, regamos plantas, higienizamos nossas casas, nossas mãos, matamos a nossa sede. A água, ela existe na maioria dos alimentos, na grande maioria dos alimentos.
todos eles contêm água. E é de suma importância para o bom funcionamento do nosso corpo, dos nossos sistemas, sistema respiratório, sistema digestório, sistema circulatório e os demais sistemas do nosso corpo. A água é extremamente importante para todos os seres vivos, inclusive os seres humanos. A maior parte do corpo de uma pessoa é composta de água. A água faz parte da composição do sangue, da saliva, do suor e de outros líquidos do corpo. Ela ainda mantém os tecidos sempre úmidos, preenchendo nossas células para que elas possam receber nutrientes e eliminar os seus resíduos. Além de beber, também usamos água para cozinhar, como a Pró falou, para higiene pessoal, para a limpeza, para o lazer, para o transporte. Então, gente, nós não vivemos sem água. A gente consegue viver mais tempo sem o alimento do que sem a água. Entenderam? Vamos falar um pouco agora de saneamento básico, na página 35. A distribuição da água. Na natureza, encontramos água líquida, principalmente nos rios, nos mares, nos lagos, na chuva. Além disso, existe água embaixo da terra e para usá-la, nós cavamos poços. Como assim, Pro? Água embaixo da terra? Sim, no solo, que é a camada que nós pisamos, existe o subsolo. E abaixo do subsolo existe uma outra camada meio pedregosa, cheia de pedras, que contém água, que são os lençóis freáticos, que são essas fissuras, essas rachaduras que existem na terra e que muitas vezes a água que escorre das chuvas, dos rios, descem para esses lençóis freáticos abaixo do subsolo, na camada abaixo do subsolo. E existem também os poços, não é? Como vocês estão vendo aqui nessa figura, os poços construídos para a retirada de água com balde, porque a água brota da terra nas nascentes. A água que consumimos deve ser uma água potável. O que é uma água potável? É uma água própria para o consumo, própria para ser bebida. Ela deve ser incolor, sem cor, ela deve ser inodora, sem cheiro, e ela deve ser insípida, sem gosto. Então, ela pode vir diretamente dos rios, de poços limpos, mas, em geral, é preciso tratar a água para torná-la potável. Se a água não tiver sido tratada em estações de tratamento, é importante fervê-la antes de consumir. Quando a água não é filtrada ou fervida, ou alguém não tem filtro em casa, o ideal é fervê-la. Como assim, Pro? Você ferve a água e deixa ela descansar por algumas horas para que ela volte à sua temperatura normal com as suas substâncias corretas necessárias para o bom funcionamento do corpo. A água do fundo da terra vem dos chamados lençóis freáticos, que foi o que a Pró disse,
que são reservatórios formados pela infiltração da água da chuva no solo. Na maioria das cidades grandes, a água usada nas casas vem de represas. Represas são construções feitas para armazenar a água dos rios. Geralmente, essas represas existem nas regiões secas, tá certo? Dessas represas, a água é encaminhada para as estações de tratamento, onde se torna própria para o consumo. Só então ela chega às casas por meio de encanamentos. Vejamos aí agora na página 36 o tratamento da água. Gente, até chegar às nossas casas, a água ela passa pela estação de tratamento. Ela é levada da represa para a estação de tratamento por meio de canos e então começa o processo de limpeza e purificação dessa água. Como assim, Pro? Primeiro, a água vai passar por grades que seguram os resíduos maiores, como madeira, pedras e folhas, porque essa água vem dos rios, não é? Em seguida, quando ela passa por essas grades que lá ficam esses objetos, esses empecilhos maiores, a água chega a um tanque e recebe produtos químicos que grudam em certas impurezas, formando flocos, ou seja, flocos é leve, então essas impurezas vão subir. Dessa forma, a sujeira pode ser removida mais facilmente. Depois, a água passa lentamente por tanques de decantação, ou seja, durante a decantação nesses tanques, vai haver o processo de separação das misturas. Ali, outra parte da sujeira se deposita no fundo, agora vai descer a sujeira e pode ser separada. Na etapa seguinte, a que vem depois da decantação, a água passa por filtros de areia que retém partículas menores de sujeira. Finalmente, a água recebe cloro, uma substância que mata micro-organismos. Também se adiciona flúor à água, o qual ajuda a prevenir cárie nos dentes. Vocês veem que até os dentistas, quando a gente vai fazer uma limpeza nos dentes, principalmente nas crianças, nos adultos também, após a limpeza, eles aplicam flúor e pede para que a gente fique no mínimo 30 minutos sem consumir nada para que o flúor proteja a nossa dentição contra cáries. Você viu como é cuidadoso o tratamento da água? A água é um bem precioso e por isso não devemos desperdiçá-la. Aqui embaixo tem todo o caminho percorrido pela água, tudo que nós vimos agora. Na página 37, nós temos recolhimento de esgoto. Depois que nós utilizamos a água, para onde ela vai? A gente toma banho, a água desce pelo ralo. Ali nesse ralo vai sair a espuma do cabelo, do shampoo, do sabonete, o nosso suor, a gordura que o nosso corpo produz, não é? A sujeira, se a gente está de areia, de manchado de alguma outra substância. Então, o que é que acontece? Para onde vai essa água? Se a gente lava a louça, para onde vai essa água, essa sujeira, essa água de gordura? Se a gente lava um carro, para onde vai? Se a gente dá uma descarga. Em locais com rede de esgoto,
A água que usamos escorre pelo ralo e é levada por canos até as estações de tratamento de esgoto. Assim como existem as estações de tratamento de água, existe também as estações de tratamento de esgoto. Antes de ser despejado em rios ou no mar, o esgoto deve ser tratado para diminuir a poluição e o impacto sobre o ambiente. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver em algumas praias proibido tomar banho, água poluída. Por quê? Porque, infelizmente, algumas indústrias ou empresas maiores eh, colocam, desviam seus esgotos para rios e mares, o que é altamente proibido e os governantes do nosso estado, não é? E do país, principalmente os relacionados à Secretaria do Meio Ambiente, que cuidam dessa parte da natureza, eles trabalham em cima dessas coisas, de impedir esses esgotos para a poluição dos nossos mares e rios, que além de causar mal e matarem os peixes e os seres aquáticos, é, causam doenças aos banhistas, tá certo? Em lugares onde não há rede de esgotos ou estações de tratamento, a água suja que sai das casas é despejada diretamente em córregos e rios. Na página 38, passem aí para a página 38, nós vamos falar sobre a saúde do corpo. Doenças relacionadas à água. E a água pode nos trazer doenças? Sim, lógico. O ar nos traz doenças. Por quê? Porque vírus e bactérias estão em todos os lugares. Olha essa pandemia que estamos passando. Um vírus totalmente desconhecido que nos afastou completamente uns dos outros, onde nós temos que manter a limpeza, higienização dos nossos lares, dos nossos objetos, de nossas roupas e principalmente do nosso corpo, das nossas mãos, para que quando, se por acaso pegarmos em nossos olhos, nariz e boca, nossas mãos estejam limpas. Acompanhe aí. Tanto o tratamento da água como a rede de esgoto trazem benefícios ao ambiente e à saúde individual e coletiva. A água suja pode estar contaminada por micro-organismos que causam doenças. Muitos desses micro-organismos são eliminados pelas fezes das pessoas doentes e podem acabar contaminando outras pessoas. A figura abaixo mostra um exemplo de como as doenças podem ser transmitidas pela água contaminada. Vocês estão observando aqui o quê? Um menino atrás de uma moita, próximo a um rio, fazendo cocô. Não é isso? Ele está defecando. As lombrigas se desenvolvem nos sistemas respiratório e digestório de pessoas infestadas. Elas alojam-se no intestino e seus ovos são eliminados com as fezes das pessoas. Então, esse menino, ele fez cocô próximo a um rio. Essas fezes contaminadas podem atingir e infectar a água de lagos e rios. Tá vendo? Ó, ele fez o cocô aqui, não é? Defecou, próximo a lagos e rios.
Observe aqui que aqui tem um regador e essa água contaminada pode ser usada para regar hortaliças que nós consumimos, verduras, legumes e as hortaliças em geral. Essas hortaliças são contaminadas por ovos de lombriga presentes na água. E, de acordo com a nossa necessidade diária, ocorre o quê? A ingestão de água ou alimentos contaminados com os ovos da lombriga. As doenças causadas por falta de saneamento básico geralmente provocam diarreia e desnutrição e podem levar à morte, principalmente quando afetam crianças. Além da lombriga, podemos citar a cólera e a hepatite, como doenças que ocorrem pela carência dessas medidas. Mas, o que é saneamento básico? Saneamento básico, gente, é um conjunto de medidas que garantem a limpeza de um bairro ou cidade, dando bem-estar e saúde aos habitantes. Por exemplo, a água tratada, a rede de esgoto, o recolhimento apropriado dos resíduos, esse carro de lixo que passa 3 vezes na porta de vocês. É um tipo de saneamento básico. Por quê? Porque é uma medida que beneficia a todos nós. Quando nós compramos legumes, frutas, verduras, hortaliças, nós temos que lavá-las bastante, não é? Imergi-las, ou seja, colocá-las numa solução dentro de uma bacia com água e uma colher de água sanitária, deixar por uns 20 minutos para que essa água sanitária desinfete, não é? E descontamine esses alimentos, tá certo? Na página 39, tem assim: mesmo sem rede de água ou de esgoto, há algumas medidas que podemos tomar para evitar doenças transmitidas por água e alimentos contaminados. Coisas simples do nosso dia a dia, como ferver a água antes do consumo, para quem não tem filtro, higienizar os alimentos com água fervida e cloro. Esse cloro que eu falo é a água sanitária. Lavar as mãos sempre antes de comer e depois de usar o banheiro. É importante também lavar as mãos antes de ir ao banheiro e após, principalmente após de usar o banheiro. Não é, gente? Não tomar água de origem desconhecida, não entrar em rios e lagoas que possam estar contaminados por esgotos não tratados. Se vocês não têm certeza se aquele rio não é um rio natural, não é um rio que não recebe esgotos, vocês não podem entrar, tá certo? Também é preciso, vocês devem saber a origem do rio, a história dele, se de fato é um rio limpo, com uma água tratada, uma água pura, onde você possa se deliciar com o seu banho. Também é preciso ficar atento em casos de enchente, que é o que nós estamos vendo muito na televisão, não é, gente? Eu espero que vocês estejam vendo pelo menos um pouquinho de cada jornal, ou do meio-dia, ou da noite, alguma notícia referente a tudo que está acontecendo no nosso país. Ultimamente tem chovido muito e essas chuvas têm trazido muitos prejuízos, não só destruindo
casas, não é? Aquelas casas que são construídas nas favelas, onde as águas descem e os barrancos saem levando outras casas e matando famílias, como também as enchentes, levando carros, moto, pessoas, invadindo casas, muitas pessoas perdendo seus móveis. Então, vocês, não sei se vocês observam nas imagens, é, essa imagem aqui e as imagens que geralmente passam durante as reportagens, que as pessoas costumam estar para lá e para cá dentro da água. Os moradores muitas vezes saem quando, antes de voltar para casa, já são obrigados a passar por dentro d'água. Só que quando essa água é, toma uma proporção maior, o, os esgotos se enchem, aquelas valas, não é? Aquelas chamadas bocas de lobo, que tem aquelas gradezinhas assim, próximas às calçadas. E existe uma bactéria causadora da leptospirose. A leptospirose pode estar presente na urina de ratos e se misturar à água da enchente. E essa bactéria da leptospirose pode entrar pela pele e, portanto, a pessoa pode se contaminar, mesmo sem beber água. Então, nós temos que ficar atento às enchentes. É por isso que é importante o uso de galochas, essas botas de borrachas, muito importante em casos de enchentes para prevenir a leptospirose. Tá vendo aí essa pessoa usando essas botas de borracha? Vamos agora para a página 40. Gente, outras doenças além da leptospirose, além das lombrigas, além da cólera, da hepatite, né, que é uma doença que afeta o fígado. Existem também doenças relacionadas de forma indireta à água, como infecções causadas por mosquitos que se reproduzem em água doce parada, como a dengue, a febre, chikungunya, a zika e a febre amarela. Isso vocês estão vendo diariamente, vocês sabem as medidas que nós devemos tomar, não é? É, tampar as vasilhas de água, não deixar pneus velhos expostos em chuva, todas as vasilhas que estiverem abertas ou viradas para cima no quintal devem ser ou colocadas no lixo, se elas não tiverem alguma utilidade, ou viradas, guardadas, sempre emborcadas para baixo, para que não acumulem água parada, porque o mosquito da dengue, da febre chikungunya, da zika se reproduz em água parada. Essas doenças são transmitidas por mosquitos que picam os seres humanos. Os transmissores se proliferam dentro de recipientes onde se acumulam água limpa, vasos de plantas, pneus velhos, caixas d'água. Tudo deve ser coberto, não é, gente? De que maneira nós podemos evitar essas doenças? Como já vimos, algumas dessas doenças podem ser combatidas com a adoção de medidas de saneamento básico. Outras podem ser evitadas para a eliminação de mosquitos transmissores de dengue. Nós estamos em meio à pandemia do Covid-19, mas está tendo muitos casos de dengue também. Por quê? Porque o mosquito da dengue se prolifera em águas paradas. Então, a vigilância sanitária manda os seus agentes de porta em porta, não é? Para fiscalizar a casa, ver se tem algum recipiente com água parada. Aí vocês podem observar se vocês já encontraram na casa de vocês, no quintal de alguém, a água parada, aqueles bichinhos pretos parecendo uma cabecinha de prego. Ali sim já são, esses bichinhos já vão nos transmitir doenças, não é?
maneiras de acabar com os mosquitos da dengue. É muito fácil. Quais são as medidas que devemos tomar para evitar a dengue? Não deixar água parada em pneus, garrafas, outros objetos que acumulem água. O ideal é fazer furos nesses objetos para evitar o acúmulo de água, Prodice. A vasilha que fica abaixo dos vasos de plantas não pode ter água parada. Deixar essas vasilhas sempre secas ou preenchê-las com areia. Vasilhas que servem para animais, gatos, cachorros beber água não devem ficar mais do que um dia com água sem trocar. Então, quem tem seus animaizinhos de estimação, as vasilhas de água devem ser trocadas diariamente e nós devemos lavá-las, não é? Porque se a gente não lavar, só ficar colocando a água do nosso animalzinho ali, vai criando aquele limo, não é? Aquele verdinho escorregadio, e a água vai ficando parada onde o mosquito da dengue se prolifera. É, Garrafas, outros recipientes semelhantes, latas, vasilhas, devem ser armazenados em locais cobertos e sempre de cabeça para baixo. Se não forem usados, devem ser embrulhados em sacos e descartados no lixo fechado. Não devemos descartar lixo em terrenos baldios e manter a lata de lixo sempre bem fechada. A melhor maneira de acabar com os mosquitos é evitar que eles nasçam. Então é só a gente ter cuidado. Ah, mas eu só faço isso na minha casa. Não. Sempre que vocês puderem, na casa de um tio, na casa de um avô, na casa de um amigo, viu lá no quintal um objetozinho, qualquer recipiente, muitas vezes até uma tampa, gente, de garrafinha de PET, de refrigerante, de suquinho, tá lá, tem um pouquinho de água, tá ali parada, escondidinha, embaixo de uma folha, de uma árvore. Junta a água parada, o mosquito vai ali e se reproduz, tá certo? Então vocês aprenderam, vocês lembraram que a água é extremamente importante para os seres vivos. Ela faz parte da composição do nosso corpo, não é? E ela mantém o equilíbrio do nosso organismo. O nosso sangue, ele é composto por plasma, por água. Até chegar em nossas casas, essa água passa por estação de tratamento e por redes de distribuição. Quando nós utilizamos a água, ela é levada por canos até estações de tratamento de esgoto. E para evitar diversas doenças, nós devemos consumir apenas água tratada, além de eliminar os criadouros de mosquito. Não devemos entrar em contato com a água das enchentes e tratar o esgoto. Tá certo, gente? Então, jamais nós não devemos ter contato com a água das enchentes e tratar o esgoto. Ah, mas tomar banho de chuva é tão bom e molhar os nossos pés parece uma piscina. É um perigo, gente. Você tomar um banho de chuva sem molhar os pés, sem passar por dentro dessas águas paradas, acumuladas ali das enchentes, é uma coisa. E você ter contato com essas enchentes é outra coisa bem mais perigosa, não é? A chuva em si, quando a gente toma, já ocorre o risco de pegarmos um resfriado, uma gripezinha, não é? Uma tosse. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Estudem com atenção e bons estudos para você. Um cheiro e até amanhã. Fiquem com Deus. Jesus abençoe vocês.